Foi um monte de tapa na cara, viu? Porque assim, a gente fala que é tranquilo, né? Administrar, pega o dinheiro quente, dinheiro que sai, paga a conta e tal, tá tudo certo. Meu, se fosse assim, tava tudo fácil. Era linda, mas, né? nossa senhora. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e pelo glamour depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e se tornar realidade. Estou eu aqui, Emerson, representando a Bússola Consultoria de Gestão Empresarial, e o Luiz. Luiz Vacari representando a Love Burger, o El Nacho, e também já quero deixar o convite para vocês. Não deixem de comentar aqui se você tem algum amigo empreendedor que você quer dar aquele incentivo. Aqui tem muita história legal, né, que você vai ver que não empreendedorismo não é bicho de 7 cabeças, é para todos, aliás, ou não é para todos, né? Mas enfim, não deixa de compartilhar, curte o vídeo, porque ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas que estão buscando sobre esse assunto. Boa! E hoje a gente tem o prazer aqui de receber nossa quase 100 episódios. Primeira arquiteta, né? Quase 100 episódios, mais de 90 horas de conteúdo. E a gente nunca chegou a entrevistar antes uma arquiteta ou um arquiteto para falar um pouco da profissão, um pouco dos perrengues da profissão e também do quanto é importante a profissão. Eu acho que a arquitetura, assim como a engenharia, quando a gente está falando de decoração, de ambientes, o arquiteto ele tem um papel fundamental. E a gente precisa divulgar isso mais, né? E a gente tem aqui hoje a oportunidade de receber Jéssica Rui, arquiteta. Jéssica, primeiramente agradeço ter aceito o nosso convite, é um prazer receber você aqui. A Jéssica já é conhecida, as pessoas já conhecem o trabalho da Jéssica, mas para quem não conhece, quem é a Jéssica? Bom, obrigado, né, pelo convite, de poder ter aqui falando um pouquinho, né, como você disse, a profissão, que é uma profissão que às vezes as pessoas nem sabem direito como funciona, né? O processo mesmo da construção, decoração, enfim. Mas, né, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica, tenho 34 anos, tenho meu escritório já há 8 anos aqui na cidade, Onde né? fica? Fica em frente à Best Casa, ali na Rua Sica. Legal. Já estou lá desde sempre, né? Então o escritório começou lá e lá continua. Hoje também eu tenho uma herança, né, que é a empresa de todos, que meu avô fundou, passou pelo meu pai, agora meu pai está se aposentando e eu estou tomando a frente, então fico lá nos 2 serviços ali. Então eu já aproveitei o mesmo lugar, né, para ter as 2 empresas juntas, porque também, né, deslocamento. Essa de todo tem operação? Tem produção? Operação, sim, a gente fabrica, né, vai na casa do cliente, mede e faz todo o processo de elaboração do todo sob medida. Então, também é uma empresa que já está há mais de 40 anos aí no mercado, né? Uma empresa que já é conhecida aqui na região. Todos Diplomata. Todos Diplomata, bem conhecida mesmo. É uma empresa que já é bem conhecida aqui na região. E, bom, eu sempre gostei muito, né, dessa parte de casa mesmo. Então, desde pequenininha, brincava de Lego. Depois, né, na minha época ainda, o computador chegou um pouquinho depois. Então, quando chegou o computador, apareceu o The Sims, adorava brincar de The Sims, né? e aí resolvi ir estudar, né? Falei, gosto tanto, né, dessa coisa de fazer casa, a parte de construção mesmo. A sua primeira opção para graduação foi arquitetura? Não, foi arqueologia. Cara, era arte. Ela não sabia que era arqueologia ou arquitetura. Arqueologia. Ela escutou um sopro ali no ouvido, é arquitetura. Não entendi direito. É arqueologia, entendi não, arquitetura. Arqueologia? Arqueologia. Que é isso, hein? Meu, eu não sei, até hoje eu ainda gosto muito de coisa antiga, adoro coisa antiga. Eu acho que pode ser uma herança do meu avô, porque meu avô tem, né, até faleceu faz pouco tempo de Covid, mas até então ele tinha coleção de moedas, selo, cédula, então ele sempre fez coleção dessas coisas. E eu sempre fui apaixonada, principalmente pelo Egito. Eu tenho um quê com o Egito, assim. E eu gostava da parte de arqueologia. Mas, né, arqueóloga é meio complicada, é uma profissão mais difícil. É mais difícil. E aí eu fui vendo, assim, que a parte de arquitetura, a gente tem uma parte que é a parte de patrimônio histórico, né? Então a gente... É uma forma de você uma linkar forma que a gente lida com isso. Então tem a parte de restauração, né, pra manter as coisas antigas em pé e tudo mais. E aí eu caí na arquitetura. E aí eu me apaixonei totalmente, né?
E eu vejo assim, a arquitetura, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar os outros. Então eu me encontrei na profissão dessa forma, porque eu vou ajudar as pessoas a se sentirem bem nos ambientes dela, né? Seja dentro de casa, seja no escritório, no trabalho. Então isso foi o que mais me chamou a atenção. Mas você chegou a da fazer arquitetura. a arqueologia? Não, Ah, não Ah, nem cheguei. entrou. Não cheguei a fazer. Só fiz Você arquitetura foi analisar mesmo. o que era o ramo, onde você ia poder trabalhar, Sim. e você falou, ah, não dá, né? É que é muito. assim, É um mercado muito assim, né? é um mercado, não é que é pequeno, né? Mas é um mercado mais restrito. Sim, é bem fechado. E assim, é uma condição ali de vida mais judiada. É, mas Porque rústica, né? bem rústica. Exato, porque assim, você vai trabalhar com escavação, É. não tem... Solzão. Exato, é ficar lá no solzão, não que na obra não tenha sol, né? Sim. Mas a gente consegue ter um pouquinho menos, assim, dessa vida mais sofrida aí. Sim. E acabei optando por arquitetura também, porque achei que seria uma maneira de poder lidar, porque eu gosto muito, sou uma pessoa muito comunicativa. Então eu achei que a arquitetura também é um jeito de ter pessoas, Falar conversar, com o trocar, cliente, eu trocar gosto muito ideia, Expressar, né? né? Tem que Exato. expressar o seu conhecimento. expressar- Exato, e eu gosto muito dessa troca, sabe, com pessoas, independente da área de trabalho, tudo, eu gosto muito de ter essa troca. E na arqueologia é uma coisa que eu já não ia poder ter, porque fica mais restrito ali, é o pessoal que trabalha com você, né, a equipe. Então eu acabei optando por isso. E você acha que tem o um... ramo de só cortando Vai lá. você rapidinho, mas assim, eu adoro o ramo de arquitetura, a gente é publicitário por formação, né? Então, assim, quando eu me formei em publicidade, a gente via história da arte. História da arte é a base também Sim. de arquitetura, né? E, pô, eu sou viciado também em aquelas revistas Casa, aqueles programas que passam na TV agora. Não é Discovery, tem o Tem House, vários hoje em Common dia, Health, que é uma coisa assim, É, desculpa, como é. que só... Não, mas tem uma outra que é só específica de Ah, casa. Eu tenho umas HGTV, casas, alguma coisa assim. HGTV, é esse alguma mesmo. coisa assim. Eu tenho umas casas que os caras fazem que eu babo, assim. Eu falo, meu, como que o cara pensou nisso, né? E vem tudo de um conhecimento, porque para você ser arquiteta, como assim para ser publicitário, você tem que ter uma base de A referência. referências muito grande. Porque você trabalha com criatividade, né? Sim. E criatividade, quem trabalha com criatividade precisa ler muito, estudar muito, ir no teatro, ver novela, ler livros, né? Tem que jornal, Gostar né? de gente. Gostar de gente, gostar de todo tipo de música, não ser fechado em, né, só uma coisa. Sim, Então- a gente é aquela coisa, a biblioteca ambulante, né? A gente vai pegando um pouquinho de cada coisa que a gente Uns vai conhecimentos vivendo. aleatórios, assim, né? Exato. Parece bobo, mas uma hora vai fazer sentido. Exatamente. Não, e é muito engraçado, né? Eu vou viajar às vezes com alguém, assim, e aí do nada eu tô olhando o teto, assim, né? Olhando por baixo do balcão. Aí todo mundo fala, nossa, mas o que você tá olhando? Eu falo, eu tô olhando como que fez aqui e tal, é diferente. É que nem a gente não pode ver o cardápio. A gente não, eu Nossa. vejo, às vezes eu olho assim, tem uma linha, tá 2 milímetros assim torta, tá errado. Tá errado. O cara na hora da edição aqui, ó, já errou aqui, ó. Então a gente Não começa é? a ter um olho clínico, né? Isso é Pra todo verdade. tipo de coisa, né? Não, é verdade. E realmente, assim, é uma coisa que tudo acaba virando uma referência, né? Às vezes, por exemplo, você não tá fazendo um projeto, por exemplo, a gente tá aqui, no momento eu não tenho nenhum projeto de bar, hamburgueria ou Aham. restaurante. Mas de repente aparece na hora você já linka alguma coisa que você viu, então acaba sendo muita referência, né? Uhum. E quando você estava estudando, voltando ali para tua história, Jéssica, você estava estudando, e em algum momento você achou que não era para você, ou desde o início você, não, é isso aqui mesmo, a faculdade foi muito boa? Olha, quando eu comecei a estudar, todo mundo falava assim que eu tinha que fazer engenharia. Porque a engenharia que dava dinheiro, que a arquitetura... Você estudou que ano? Oi? Que ano que você fez? Eu entrei na faculdade em 2008. Mas era um boom da engenharia civil. É, Era um... Mas as pessoas são muito abelhudas, né? exato. E todo mundo falava, vai Ó, fazer engenharia. Só um momento. Ô, pessoal, essa noite você está gravando no dia 15 de janeiro. O Luiz hoje está com os termos que você está... Ó, abelhuda. Você As pessoas são muito abelhudas. Não, você tá com você os quer termos. você quer fazer arquitetura. Você está com os pensa, termos não, mais 40 hoje, né? tipo assim, é que eu sempre falei, a gente deu aula há 10 anos na faculdade. E tinha muito aluno que chegava para mim, e com certeza chegava no Emerson também, e falava assim, professor, o que eu devo fazer? Cara, você deve fazer o que você gosta de fazer. Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer engenharia. Você deveria fazer engenharia, porque engenheiro ganha bem, tá? Você gosta de matemática?
Eu odeio matemática. Ah, você é comunicativo? Sou. Pô, engenheiro, você percebe, não são todos, mas Sim. engenheiro normalmente é uma pessoa mais fechada, é uma pessoa mais de cálculo e tal, né? Não tem aquela comunicação, não dizendo que todos são assim. Eu conheço muito engenheiro que é super comunicativo e tal. Mas assim, não adianta você ir atrás de uma profissão que você não gosta de fazer e só pensar o dinheiro que você vai ganhar, porque engenheiro ganha bem. Só que aí você é um engenheiro ruim, você vai ter emprego? Não vai. Eu tenho um outro olhar também, complementando o seu, não é divergente. Mas assim, às vezes você pode gostar de uma coisa que você não é bom. Sim. Entendeu? Então às vezes você gosta, mas você pode ficar bom. Gostaria, mas às vezes você, para ficar bom, vai demorar muito tempo, ou você vai ter uma energia, uma dedicação que às vezes é absurda. E só que em comparativo você tem uma habilidade que o mercado pede. Vou dar um exemplo, né? Eu gostava de jogar futebol. Cadê minha habilidade para jogar futebol? Aí você decidiu pro gol. Não, lógico. Se eu tivesse a habilidade para jogar futebol, se eu tivesse a disciplina, o corpo mesmo, na genética mais atlética, talvez pudesse dar certo, mas eu não tinha, né? Em compensação eu era comunicativo, em compensação eu era criativo, e era uma habilidade que eu tinha e muitas vezes você não valoriza. Sim. Não valoriza. Sim. Aí às vezes você precisa de alguém e fala assim, viu, mas tudo bem, futebol não vai dar certo. Mas se já pensou que você é comunicativo, que você é criativo, que você tem boas soluções, será que profissões que tenham essas 3 habilidades não seriam um bom caminho para você? Então, às vezes, para a carreira, lógico, se você gosta daquilo que você faz, é lindo porque o seu dia vai ser mais feliz. Descobrir o que você gosta de fazer e trabalhar com aquilo e ver que você, né, vai valorizar aquilo que você é bom também. Não que vai ser mil maravilhas o tempo inteiro, né? Exato. Assim, porque tem coisa chata eu também, adoro né? o que eu faço, mas a gente também tem uma parte chata ali que às vezes acontece no dia a dia que a gente tem que lidar. Mas facilita muito você trabalhar com o que você gosta, porque você vai lidar de uma maneira às vezes até mais leve do que se fosse alguma coisa, sei lá, que não é o que você gosta de fazer. É igual aquela pessoa que ama uma coisa, mas está trabalhando numa área, numa empresa que odeia fazer. Exato, aí é pesado. Mas se já gosta de fazer, problemas, porque qualquer profissão vai ter problemas. Exato. E como que foi essa trajetória, Jéssica? Então, você estudando, e aí você já quis fazer estágio, você já quis de cara ter o seu próprio negócio, ou você queria trabalhar para alguém? Então, quando eu entrei na faculdade, teve essa questão que todo mundo vinha me perguntar por que eu não fui fazer engenharia. E eu vi, assim, que era uma coisa aqui de Jundiaí, né, não em São Paulo, o pessoal é um pouquinho mais avançado, mais mente aberta, mas em Jundiaí tinha muito aquela coisa, você tinha que ser médico, advogado e engenheiro, né? Que as era, profissões mais tradicionais. Tipo, as tradicionais. E quando eu fui fazer arquitetura, eu percebi que as pessoas até perguntavam toda hora, mas por que você vai fazer arquitetura? Por que não engenharia? E não. Eu falei, gente, porque eu gosto desse lado artístico. Então, assim, por mais que eu vou ter a matéria de cálculo, eu tive cálculo na faculdade, a gente aprende a ter uma noção básica de estrutura, mas a parte artística também é muito levada em conta, né? Então, é a principal, inclusive, né, a parte artística. Então, eu fiz faculdade na Belas Artes também, que é uma faculdade totalmente voltada para artes, né? Então, a gente tem até cursos de artes plásticas lá e tudo mais. E aí eu comecei a debater com as pessoas. Não, mas vocês sabem, porque as pessoas também tinham essa coisa que não sabia direito o que o arquiteto faz. Sim. Aí ficava, porque o arquiteto faz o desenho e o engenheiro executa. Não é bem por aí. Existe né? uma rincha, né? O engenheiro odeia, né? Não existe essa rincha. Não, é que eu odeio, mas assim... eu acho que pode existe, ser que já existiu. Porque assim, se não tivesse arquiteto no mundo, as coisas seriam só quadradas, né? Porque o engenheiro não tem esse senso artístico, né? De fazer uma abóboda, por exemplo. Não, tem uns que até tem. Uma abóboda? Ela explica pra você. Pro nosso público. Não, deixa a arquiteta explicar. Você que lançou na mesa, vai deixar. Abóboda, aqueles tetos, né? Abobadados, assim, que são curvos, redondos. Aquelas cúpulas. De pouco em pouco também é cultura, então... É muito HGTV. Não sou arquiteto formado, mas eu vi muita programa. Não é só falando que é conceito aberto pra todo lado. Clean. Exatamente, Mas, e aí eu comecei a explicar para algumas pessoas e elas começaram a entender um pouco do que era a parte de arquitetura. E no meio da minha faculdade, se eu não me engano foi no 3º ano, teve a transição, porque antes a gente tinha só um conselho, né, que era o CREA.
E aí esse conselho foi dividido. Então a gente tem hoje o CAL e o CREA, que tem o Conselho de Arquitetura e o Conselho de Engenharia e Agronomia. Isso ajudou muito a gente, porque definiu o que cada um faz. Mas eu acho que o lado passado um pouco da rixa era por causa disso. Pode ser. Não, porque a gente é da área acadêmica. E eu comandava ali a operação da... Você tinha os dois cursos, né? Arquitetura e engenharia, né? Então, aqui na faculdade eu era coordenador pedagógico, Uhum. em um certo momento. E foi no período da transição, né? E eu lembro que o pessoal comentava que, às vezes, você só tem um conselho voltado à engenharia, e puxava mais a sardinha para a engenharia. E aí deixava a arquitetura meio de lado. E aí gera um pouco de rixa, gera um pouco de cabo de guerra. Tendo conselhos separados, sendo profissões que realmente estão distintas, aí cada um respeita mais, né? Sim. É muito mais fácil você respeitar. Até mesmo porque são complementares, né? Sim, são totalmente complementares. Um depende do outro ali, né? Não tem... Por mais assim, que tem algumas coisas que só engenheiro pode fazer, tem algumas coisas que só arquiteto pode fazer, tem algum momento que um vai acabar complementando o Exato. outro. Então essa rincha hoje eu já vejo que não existe mais. Uhum. Eu acredito que o conselho, né, ter o conselho separado que definiu o que cada profissão faz, isso deve ter ajudado muito nisso. Porque realmente as pessoas ficam perdidas, por que eu vou contratar um arquiteto? Por que eu vou contratar um engenheiro? Qual que é o contrato? Então essa separação ajudou muito. E aí eu sempre pensei, né, queria fazer estágio, porque a gente sabe que a faculdade é aquela coisa, eles ensinam, mas teoria só. o dia a dia a gente nunca sabe, né? E eu sempre pensei, não, quero ter o meu escritório e tal. E o melhor jeito de saber como fazer o meu escritório era conhecer outros, né? Então já comecei a procurar estágio logo no começo da faculdade. Porém eu tinha não era um problema, né? Mas era uma coisa que dificultava muito, é que eu estudava em São Paulo, mas eu morei aqui em Jundiaí. Então eu ia e voltava todo dia para São Paulo. O horário começa a ficar mais complicado. Exato, então era muito difícil eu conseguir estágio por conta disso. Então o pessoal de lá não queria contratar porque eu era daqui, eu daqui não queria porque eu estudava lá. Então foi difícil conseguir estágio, até que eu consegui um estágio. A arquiteta que eu estagiei por 2 anos com ela, aí eu mudei de estágio. Depois que eu me formei, eu fiquei nesse segundo estágio um tempo, e aí a arquiteta que eu estagiei primeiro foi viajar, me chamou para cuidar do escritório dela enquanto ela viajava, que eu achei muito legal, porque eu falei, nossa, ela vai viajar e vai deixar na minha mão, né? Uma puta responsa. E aí eu tive que cuidar ali do escritório por 2 semanas, assim como se fosse meu. E eu falei, é isso que eu quero. E aí você teve contato com o cliente, né? Tive contato com o cliente. Normalmente você o cliente não tinha ligava. ainda. Não. Na verdade, Porque ela era o contato, ela pensava só. Ela reconheceu todo o processo, né? Isso é legal. E aí ela me pôs lá na frente, passou. Então o cliente ligava pra mim, não ligava pra ela. Eu que tinha que resolver. Deu BO na obra, vai lá, corre na obra resolver. Tem que fazer o projeto, faz o projeto e manda. Então foi 2 semanas assim, eu na frente ali, mandando ver no negócio, fazendo acontecer. Porque tinha que fazer acontecer, ela tinha que voltar de viagem feliz, né? Sem zicas pra resolver. Você não queria deixar nenhum tipo de rusga na confiança, né? Exato. E aí ela voltou de viagem, agradeceu, deu tudo certo, graças a Deus. Não teve nenhum BO também, assim, né? Absurdo que eu precisasse. É lógico, né? Que a gente tem um grau de conhecimento, mas chega uma hora a gente também entende o nosso limite. Tá aprendendo, então, né? talvez tivesse algum momento que eu fosse precisar ligar pra ela, mas graças a Deus consegui resolver tudo sem ter que incomodar ela na viagem. E aí eu falei, é isso que eu quero ter meu escritório e tal. E aí eu trabalhei mais um tempo em um escritório, no outro escritório que eu trabalhava. E aí... Sempre PJ, né? Normalmente é PJ. Sempre PJ, assim, sim. Né? E aí, deu um dia, meu pai falou, Jéssica, eu vou me aposentar. E aí, precisa cuidar da empresa e tal. Você tem vontade de cuidar da empresa? Não é meu plano A, né? Mas assim, ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de dó de não cuidar da empresa, né? Uma empresa de nome, de muitos anos. Ou deixar em terceiros, né? Exato. Aí eu falei, mas eu não vou dar conta. Tipo, trabalhar no escritório o dia inteiro e que horas que eu vou cuidar da empresa e tal. Aí ele falou, vamos montar seu escritório lá na empresa e aí você começa a atender seus clientes. Nisso eu já tinha algum cliente ou outro que eu fazia, né? Aquela coisa, faz um banheirinho aqui, um negocinho aqui, nananã. Aí eu montei meu escritório e graças a Deus até hoje estamos aí abertos, o negócio tá andando.
teve alguns momentos, lógico, né, que a gente tá aquela, ai, será que eu continuo, né? Porque o ramo da construção é aquela coisa, né? Tem Oscila, hora que né? tá aqui, tem hora Agora que tá tá lá bom, né? embaixo. Agora tá Agora legal, tá né? bom. Então a gente tem muita essa oscilação. Na pandemia, por exemplo, eu falei, ferrou, não vou falir, não tem o quê. Não Foi- Parou tudo. o negócio assim, bombou de uma tal maneira que eu Na falei, pandemia, gente, É que na pandemia teve aquela coisa do pessoal não poder gastar dinheiro com nada e muita gente fez pequenas reformas, e muita né? gente ficou em casa, né? Tipo, que não Não, ficava em casa. Não transformar Você tem que- home office, né? Exato, as Você pessoas teve não que tinham encarar mais a tua isso de ficar em casa. Exato. Uma coisa é você chegar e Chegar, comer e dormir, né? ser visitante da sua própria casa. Tem muita- Exato. Você tava o dia inteiro agora. lá, né? então não incomoda. Então, se você sai de manhã às 7 horas da manhã, você chega às 10 horas da noite, aquilo que tá aparente, que é feio, aquilo que não. Aquela não- luz queimada, você fala, aquilo que não deixa funciona. Deixa aí, só Deixa usa. aí. só Agora, usa, todo né? dia, você tendo que trabalhar ali, você trabalha, mora, vive e não sai dali. É. Ou aquilo é aconchegante e é a tua cara, ou aquilo vai te pressionar. exato. E é aí que as pessoas começaram a entender qual é o trabalho do importância. arquiteto, né? Exato. Porque E aí, nesse período da pandemia, né, eu tinha iniciado uma pós-graduação um pouco antes da pandemia, e aí eu finalizei ela online por conta da pandemia, em arquitetura de interiores. E aí eu fiz um curso também de neurociência aplicada na arquitetura, para entender Legal. mesmo essa necessidade, porque, querendo ou não, tudo mexe com a nossa cabeça, né? Uhum. Então, essa coisa de não só a questão, é porque você pinta a parede vermelho para estimular, não é só isso, né? Então, tem tudo, até a definição do tipo de mobiliário que você põe, o desenho que você faz num layout ali de uma casa, isso tudo implica no estilo de vida da pessoa. Uhum. Então, eu achei essa necessidade de ter estudando isso para poder aplicar e atender melhor os clientes, né? Ô, Jéssica, conversa de bastidor nosso aqui. Você acha que ainda hoje as pessoas conhecem pouco a arquitetura e acham que a arquitetura não é para ela? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho assim que hoje o pessoal já aí da faixa dos seus 20 a 30 anos já está entendendo o porquê que precisa ter um arquiteto, um engenheiro, um profissional dentro da obra. Mas eu vejo que o pessoal que é um pouco mais velho, eles ainda têm um certo preconceito. Eles ainda acham que tipo, vai acabar gastando mais, porque o arquiteto vai ganhar em cima das coisas. E hoje a gente já tem pesquisas, né, que o conselho realiza direto, então se alguém tiver interesse até, quiser entrar lá no site do CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura, tem alguns estudos que eles fazem. Então, hoje já é até comprovado que você tem uma economia de 30% numa obra se você contrata um profissional. Independente se é arquiteto ou engenheiro, você economiza contratando um profissional. Sim. Porque a gente já consegue fazer toda essa previsão de material, desperdício e tudo mais, que a pessoa não vai fazer se ela não contrata um profissional. Só que o pessoal mais velho, eles têm um pouquinho ainda até um pouquinho mais enrijecido, assim, com relação a isso. Eles ainda acham que ainda vão ter que é esse um prejuízo. custo desnecessário. Aqui Exato. eu tenho um exemplo nosso aqui da loja, aqui foi desenhado por uma arquiteta. Né? Então, assim, eu me arrependi, lógico, quando eu fui abrir a loja, a Love Burger, eu tinha na minha cabeça que eu queria um trabalho de arquiteto, até porque eu já falei que eu sou apaixonado por arquiteto, eu adoro essa área, né? E tinha uma amiga que eu falei, quero que você faça um projeto pra mim, ela vai fazer minha casa ainda, eu falo pra ela. E ela veio aqui, ela tirou as medidas, isso aqui era uma caixa toda branca, era bege, não tinha nada. E aí ela fez um projeto que eu falei, você passa normalmente, né, para quem vai contratar um arquiteto, normalmente você já tem que dar uma linha para você de criação, né? Sim. Falar, eu quero uma coisa mais industrial, uma coisa nesse sentido. Mas eu me arrependi muito de não ter contratado o serviço dela de acompanhamento de obra. Que aí eu já deixo a dica, para quem vai contratar arquiteto, contrate. Isso eu estou falando por mim, tá, gente? Coração aberto. De coração aberto, né? Não é só puxando aqui pra Jéssica, mas é verdade, eu me ferrei. Porque assim, eu falava, não, o acompanhamento de obra deixa que eu tô à toa, Deixa com o pai. puxei pro peito, deixa com o pai. E foi o maior arrependimento da vida.
Porque assim, ela só fez o projeto, beleza, eu fui atrás de orçar, de comprar material, de trazer, aí você vai lidar com o pessoal dos empreiteiros, né? Que os caras que vêm aqui para fazer a obra, aí toda hora falta um parafuso, aí você tem que ir, não sei o quê. Gente, de verdade, você vai contratar o arquiteto, contrata o pacote completo. Porque essa parte do acompanhamento de obra vocês já tiram de letra, né? Porque você já faz exatamente o que eu gastei de dinheiro a mais, comprova o que você está falando. Mas sabe o que é legal? Esse estudo aí. Até da Jéssica responder. Na nossa área, tinha muita empresa que não queria que a agência fizesse o acompanhamento da produção. Por quê? Pela nossa legislação, toda vez que a gente indica uma gráfica, acompanha a gráfica, a TV, qualquer veículo, a gente tem uma comissão por lei, né, de mídia. E aí muitas empresas falam assim, não, eu quero a sua parte criativa, a parte publicitária, mas a gente não quer acompanhação de veiculação. O acompanhamento de veiculação não tem e tal. Beleza, até dá pau. Quando dá pau, né? Até dá pau. Quando eu ia negociar, eu falava assim, não, porque fica caro. Eu falava, uma frase que é minha, eu falava assim, faz não tem preço. Isso é verdade. Faz não tem preço. Faz não tem preço. Então, o que você está contratando, quando você contrata um acompanhamento da agência, é a tua paz. Então, se o teu material não estiver saindo na gráfica como você aprovou, eu que vou brigar. É eu que vou acompanhar. A dor de cabeça é minha, né? Se o veículo, eu que vou acompanhar, se o veículo naquele dia, naquele horário, vai sair o material. Exatamente. É eu que vou pedir os comprovantes. Então, você ter paz, você está pagando para isso. Não compensa? Então é bom, e você falando assim. Eu passei por isso, então quando eu já sempre, nos próximas vezes que a gente tiver outros projetos, com certeza eu farei com acompanhamento, porque qualquer zica vocês resolvem, né? E como que é esse dia? Como que é esse dia a dia de acompanhamento? É estressante, é maçante? É louco mesmo. Lidar com os pedreiros. Então, você sabe difícil, que quando né? eu me formei, logo que eu saí da faculdade, uma das principais coisas que eu tinha dificuldade era isso, era conversar com o pessoal e explicar, vocês estão fazendo errado, porque, né, a gente pôs lá no projeto que era de um jeito e a gente cobrava que o pedreiro fizesse daquele jeito. Só que eu falava, não, assim não vai funcionar, vou fazer do meu jeito. E como você vai debater com o cara? O cara tá lá 50 anos fazendo obra, você tá chegando agora. Aí olha pra você, cara de menina, né? Pois é. Cara com 60 anos, 50 de carregar bloco, vai falar, Exatamente. Aí o que a Jéssica, né, foi fazer? Foi lá, fiz um curso de pedreiro, elétrico e hidráulico. Porque daí eu tinha como conversar com o pessoal, porque é aquela coisa. Aí o cara vai ver que você entende, então ele vai disputar um pouco mais. Vai disputar um pouco mais, vai dar um pouquinho mais de respeito, né? Porque você chega lá sem saber o que você tá falando, você só vai abaixar a cabeça e falar, tá bom, então faz desse jeito que tá bom. Então eu fui atrás de fazer esses cursos que eu percebi que, assim, era um jeito também de eu entender e conseguir debater com o pessoal. Vocês estão fazendo errado, vamos fazer certo, porque assim não vai funcionar e tudo mais. E a parte do acompanhar a obra, eu vejo que tem muito isso, né? Porque assim, não é só chegar lá e falar assim, essa luz tá um pouquinho mais pra cá, a luz tá um pouquinho mais pra lá. Não é só isso, né? Então tem toda essa parte. Desperdício, né? Exato. O cronograma. A gente faz um cronograma da obra, o pessoal tem que seguir esse cronograma. E assim, a gente tem que fazer o gerenciamento de profissionais. Porque assim, além da gente, a gente tem pedreiro, a gente tem pessoal da pedra, a gente tem... o cara falta, né? Exato. Aí não chega o época de Covid. Um cara da obra fica com Covid. Eu tenho lá 10 pessoas que vão ficar pelo menos 15 dias afastadas. A obra atrasou 15 dias. Né? Então, isso assim, ainda quando é casa, ainda é até menos mal, mas às vezes empresa, é pior ainda, né? Porque a empresa tem cronograma para poder trabalhar, né? Mas casa também, porque o pessoal normalmente está reformando aluguel, a casa, né? e tá morando de aluguel enquanto reforma a casa. E aí, poxa, 15 dias, dependendo, bastante, pode virar um mês, e aí tem que pagar mais um mês de aluguel. Então, é bem complicado. E aí, a gente tem que gerenciar todas essas pessoas. A gente tem ali, a gente tá falando de pedreiro, a gente tá falando do eletricista, do gesseiro, pessoal de pedra. Imagina jogar todo mundo lá, assim, vai lá, gente, fica todo mundo aí fazendo. É que pra quem nunca construiu, né, é difícil ter essa visão geral. Porque às vezes você entra na casa, que legal, né? Que legal, bonita, né? Mas, quanta gente envolve ali, né? Não, mais do que isso. Às vezes você tem uma visão, que é uma visão do superficial. Então depois a gente vai quebrar essa coluna. Olha que você quebra.
Você percebe que lá dentro às vezes é uma fiação que está toda errada, às vezes você percebe que é um encanamento que não vai funcionar. Não, Então, viu, deixa eu contar um caso aqui pra Jéssica. Jéssica, viu, vocês não têm noção. Quando a gente fez aqui a loja, isso aqui é concreto armado mesmo, tem toda uma estrutura. Não sei se dá pra ver aqui esse balcão. E quando o rapaz tirou, né, quando o arquiteta desenhou e o cara veio e fez, né, ele chama caixaria, fez a caixaria, os ferros todos dentro, colocou. E a hora que tirou, tava lindo, né, só que ele tava com ponta aqui. Tá. Ele tava todo pontiagudo, porque tirou o cimento e o cimento vira uma navalha, né? Tirou tudo pontudo. E a loja tava para inaugurar. Já tinha vindo empresa de limpeza. Já tinha vindo empresa de limpeza, tinha tirado tudo. Essa ela já deu risada, porque ela imagina o que teve que fazer. Cara, a gente teve que chamar um cara com uma maquita, porque isso aqui tava uma navalha. Se uma criança batesse, na pontinha aqui, ó, isso aqui tava uma faca aqui, né? Sim. A gente teve que chamar um cara de maquita, o cara pra ele fazer isso aqui arredondado. Sujou. Só que eu saí de carro, fui dar uma volta no quarteirão, falei, não acredito que a gente fez isso. A hora que eu dei uma volta no quarteirão, não dava pra ver daí da loja. O cara de máscara, isso aqui virou um negócio de cimento, cara. E o balcão inteiro, tá? Então, ó, imagina a dor de cabeça, né? E limpa de novo. Então, por isso, chama o arquiteto e paga para ele fazer o acompanhamento de obra. Não teria acontecido isso se eu tivesse feito o acompanhamento de obra. Isso é verdade. Jéssica, qual foi não os perrengues, mas os desafios de quando você abriu o negócio mesmo? Tipo assim, então agora eu fui lá eu aceitei a proposta do meu pai, então eu vou tocar os dois negócios, e vou ter então o meu escritório e vou tocar também a empresa de todo. A hora que você sentou lá, falou assim, putz, como foi esse primeiro desafio, esse primeiro olhar? Planilha de Excel. Odeio planilha de Excel. Como que foi a Jéssica administrando o próprio negócio? Gente, foi um monte de tapa na cara, viu? Porque assim, a gente fala que tranquilo, né? Administrar, pega o dinheiro dinheiro que sai, paga a conta, tal, tá tudo certo. Meu, se fosse assim, tava tudo fácil. Era lindo, mas, né? nossa senhora. Não, e parece ser fácil no papel. Sim. Né? Então, por exemplo, então vai ter uma entrada, essa entrada você administra ali, vai ter uma sobra, vai ter a margem e tal. Seu cliente começou a não pagar. Exato. Aí tem custo durante o mês que você não estava projetando. Exato, o carro quebra. O carro quebra. Computador. Aquela sua previsão de vendas, às vezes não ocorre. Exato. Então a quantidade de receita que vem também não é aquilo que você esperava. E é onde você vê o poder do administrador, né? De fazer as coisas rodar mesmo na imperfeição, né? Exato. Olha só. Realmente, tipo, eu falo, tipo, é na hora que a gente começa a passar esses perrengues que a gente vai valorizando as outras profissões, né? Então, assim, o mais difícil pra mim é que, assim, eu nunca gostei muito da parte de matemática, né? Confesso. Mas, assim, a gente sempre fez aquela planilhinha básica de orçamento, né, pessoal, tal. A partir do momento que aí eu tinha que fazer de 2 empresas e, assim, acho que o mais difícil, na verdade, era não misturar tudo, assim, pessoal com o da empresa de arquitetura, com a da empresa de todo. Então, eu tinha 3 contas ali para ter administrando. Acho que isso foi uma parte, assim, que realmente deu uma travada ali. Mas, né, eu tive a empresa de todos, a gente já tinha um escritório de contabilidade que deu todo o suporte ali. E eles também me deram uma assessoria no começo ali da parte de arquitetura. Então, deu pra ir mantendo, assim, consegui manter por bastante tempo até as empresas com esse escritório e foi dando certo. Mas acho que o principal perrengue mesmo foi as planilhas de Excel. Chegou um monte de planilha na minha mão e falei, e agora? O que eu faço com isso tudo? Mas acho que é uma das maiores desafios para quem começa a empreender, começar a entender que esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é da empresa. Exatamente. Porque às vezes você olha lá, né, o cara começa a empreender, por mais empreendedorismo pequeno, às vezes o cara nunca estava acostumado a ver 10 mil reais na conta. De uma vez. Caramba, 10 mil? O que eu posso fazer disso aqui? Só que ele esquece que é dinheiro da empresa. Porque tem mês que a empresa não vai vender. Exato. Tem mês que a empresa não vai ter 10 pau na conta. E as contas vão chegar. E aí é aí que a maioria erra, né? De misturar. Imagina. E aí você olha para 3 centros de custo diferentes dentro da sua da arquitetura, né, da sua pessoal. Exato. Caramba, o que eu tenho que fazer aqui, né? Foi bem isso mesmo. Mas... E quem foi os seus principais parceiros no início? Olha, a arquiteta que eu trabalhei 100%, ela deu todo o direcionamento. Oi? Quer dar o nome dela? Pode?
Não sei. Pode. Não sei. A pergunta é, Se é a pro bem, conversa é sua. se é pro bem, pode. Ela chama Viviane. Ela deu todo o suporte, assim, me direcionou certinho pra eu poder construir o meu. Então, eu me baseei muito nela. Tá. Lógico que a gente, né, eu trabalhei em outros escritórios que não foram tão sucesso assim. A gente aprende também o que não fazer no nosso, né? Que eu acho que também Sim. é Tudo é aprendizado, né? um bom aprendizado. Mas eu tive apoio também, assim, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram nas minhas decisões. E Então, parceiros de negócio? Porque acho que eu acho que o O arquiteto tem muita parceria, né? Sim. De indicação. olha, por exemplo, o pessoal que eu trabalho com pedra hoje é o pessoal que eu trabalho desde quando eu abri o escritório. É um pessoal, assim, que me dá todo o suporte, sempre Confiança, que eu preciso. E, assim, nunca me deixaram na mão, sempre assim, preciso levar uma amostra pro cliente, vem aqui pegar, tá lá, eu pego um pedacinho, levo pro cliente ver a amostra, sabe? Nunca tive nenhum tipo de problema. E assim, é o que eu costumo falar, a gente que trabalha com a parte do acompanhamento de obra, eu indico o pessoal, não ganho nada, né? Assim, eu indico porque eu tô trabalhando com eles há muito tempo e tá dando certo. O máximo que você pode ganhar é uma nova indicação. Uma Eles nova também indicação. indicam. deles, Exato. E realmente isso acontece, sabe? É muito legal quando alguém liga, o pessoal lá da Pedra te indicou como arquiteto, ou o pessoal da marcenaria te indicou como arquiteto. Isso é muito gratificante, porque além de eu ter fazendo bem meu trabalho, eu tô sendo reconhecida pelo meu parceiro, né? Sim. Então isso é muito legal. E assim, é o que eu falo também, a gente tem até às vezes alguns benefícios aí, porque como a gente tá no pé direto do pessoal, o pessoal às vezes prioriza nossas entregas, que tem coisa que, por exemplo, teve uma obra, por exemplo, que o pessoal da pedra entregou as bases de pedra das bancadas e deu uma diferença de 2 centímetros, tinha que cortar as bases todas. Já estava aplicado. Tava tudo pronto, assim, eu ia entregar a obra em 2 dias, sei lá. Pus tudo dentro do carro, levei na marmoraria e falei, pelo amor de Deus, me corta 2 centímetros de toda essa pedra. Eles cortaram todas as pedras, os 2 centímetros lá de todas as pedras, eu pus no carro e levei de volta pra obra, assim. Então, tipo... Resolveu, né? Exato, porque senão aquilo lá ia ficar até eles irem buscar e levar de volta e tal. Então, aquela coisa que tem que rodar, a obra tem que rodar. Então, assim, faltou um parafuso, tô indo lá buscar. Se eu não posso ir, vai lá, eu te faço o Pix, sei lá, depois a gente se acerta, entendeu? Mas é aquela coisa, a obra tem que rodar, então eu não posso deixar a obra parada porque faltou um parafuso. Não tem como, tem que ir atrás. E essa doideira é gostosa até, né? Essa dinâmica, né? Às Não vezes. os perrengues, né? Não os perrengues que eu falo. Mas assim, você trabalhar com cronograma é complicado, né? Porque, se choveu, atrasa a tua obra, depende da ajuda que der. Leva a areia embora, Exato. molha o saco de cimento. Até eu ia Mas falar, essa né, dinâmica como pra quem gosta, né? Como que é lidar quando a gente é portador de uma notícia, né? Porque assim, toda profissão, quando a gente dá boas notícias, é legal, né? Então, deu tudo certo, olha, aquilo Foi lindo, foi né? lindo, maravilhoso, vai cumprir o prazo. Isso é bacana. É o sonho de todo... na verdade, a gente trabalha para isso, para que tudo isso aconteça. Mas, às vezes, tem coisas, são variáveis incontroláveis, tem coisas que a gente não tem como... Não está na nossa mão. E como que é, no teu segmento, lidar com a má notícia, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito assim, tipo, eu quero resolver, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de deixar coisa pendente. Então, eu só vou chegar no cliente quando realmente precisa e a má notícia já vai vir com a solução. Então, por Exato. exemplo, não dá pra pôr essa tomada aqui, mas a gente vai pôr essa tomada aqui e vai dar tudo certo, vai ficar tudo igual ao seu projeto, sabe? Eu não vou dar uma notícia assim, a tomada não vai dar pra pôr onde você quer, E agora? vou pensar, tá? Amanhã eu te dou uma resposta. Não, eu já vou chegar com a solução. Porque senão o cliente vai ficar estressado, vai desgastar o cliente à toa. E às vezes é uma coisa simples, entendeu? É trivial. Por exemplo, teve um caso de uma obra que o cliente queria uma tomada do lado do sofá. Porém, não tinha como passar essa tomada pro lado do sofá, porque era um apartamento, a coluna do apartamento passava bem naquele ponto e não tinha como. Mas aí eu já falei pra ele, como a gente ainda vai colocar o piso, a gente vai passar a tomada pelo contrapiso e vai ter a tomada do lado do sofá. Então, assim, do jeito que você queria, não vai pro dar. cara não chegar e lá tem uma surpresa. Exato. E Tipo mas já assim, vai com solução. tem um conduíte passando no meio da sala que não tava previsto, mas agora tá, porque a gente vai passar essa tomada de outra maneira. Então, só aquele aviso assim, não assusta. Aconteceu isso. É. Mas é aquela coisa assim, não adianta eu falar pra ele, não vai dar pra pôr a tomada.
Lógico que tem, tudo tem como fazer. E já teve algum perrengue, por exemplo, assim, de você ter que bater na mesa com um empreiteiro, por exemplo, o cara ser teimoso e não querer obedecer você já teve que dar porrada, assim? Da porrada não, né? Não porrada, né? Não, mas bater na mesa, falar sério. Mas Não bater é de frente. da porrada, né? Da porrada, Não, mas bater acho. de frente eu bato bastante. Até hoje, antes de vir pra cá, eu tava discutindo aqui com um empreiteiro, que a gente tava discutindo um detalhe da iluminação. Que ele, não vai dar pra fazer, vai ter que tirar todo o forro. Eu falei, não vai. O forro tá lá, só vai remendar um pedacinho e tal. A gente até tava discutindo sobre isso. Porque realmente, né, às vezes é mais fácil você pegar, pôr todo um forro abaixo e refazer tudo de novo, do que você só fazer um remendinho ali. Realmente, às vezes é bem mais fácil. Mas isso, por exemplo, nesse caso... O custo, né? Não é nem o custo. Às vezes o custo até compensa, mas nesse caso o cliente tá morando lá. Como que eu vou tirar um forro de gesso, refazer um forro de gesso? Tipo, não tem como com o cliente morando lá. Então, às vezes a gente tem que debater, porque assim, nem sempre o mais fácil e o mais barato é o que vai funcionar para o cliente. Sim. Então, esse lado assim de pegar um pouquinho da dor do cliente também, eu vejo que o empreiteiro ele já não tem tanto. Então, para ele é muito mais fácil. Vamos demolir tudo, vamos fazer tudo de novo, né? E a gente, não, peraí, pro cliente mas é legal não vai funcionar. você tem dois tipos de pessoa, né? Tem uma pessoa que olha e fala, não, dá pra fazer. Aí a pessoa, não dá. Aí você tem que ficar, né, direcionando a pessoa, aí a hora que ela consegue fazer, ela fala, até que deu, né? Mas na verdade, essa pessoa, ela sabia que dava. Também tem essa. Ela sabia que dava. Só que às vezes é o caminho mais fácil. O caminho mais prático. Exatamente. Né? Que é muito mais rápido, né? Você tirar um forro e pôr um novo, do que você ficar fazendo remendo para passar luminária nova e tal. Então, realmente, seria mais rápido até para ele, né? Fazer essa... Mas ele tá esquecendo a variável que é a pessoa. Exato, porque eles estão morando lá, né? E aí, como você vai fazer? Falar, vamos fazer uma poeira aí com vocês aí, tá bom? Vocês tampam a respiração... Só uma poeirinha, né? Tampa a respiração aí uns 2 dias. Dentro do apartamento ainda? Apartamento. Nossa, aí incomoda vizinho. Nossa, Exato, Não, realmente. Ô Jéssica, o que você acha que é o diferencial do teu trabalho na arquitetura, em relação ao seu escritório? Olha, eu acho que é essa questão que eu falei, eu tenho essa coisa de eu trabalho com pessoas. Então, por exemplo, eu fosse fazer obra, que nem você falou, vou incomodar vizinho. O vizinho do meu cliente, ele vai lá, ele vai me conhecer, ele vai saber quem eu sou, vou deixar meus contatos com ele, vou conversar com ele, porque a gente vai fazer barulho, a gente vai atrapalhar a rotina da pessoa que tá ali. Então, essa coisa de lidar com pessoas mesmo, né? Entender o que a pessoa precisa pra poder, assim... trazer o menor transtorno para todo mundo. A Jéssica falando isso lembrou da minha casa. Eu moro no condomínio aqui na região e a minha casa, o vizinho comprou, um novo vizinho, e ele foi fazer a reforma, porque ele não queria do jeito que estava. Mês que vem eu vou comprar um bolinho que vai fazer 1 ano a reforma. Vou comprar um bolinho, vou colocar na frente dela, vou cantar parabéns, parabéns. 1 ano de reforma. E o que me chateou, né? Inclusive vizinho, se você estiver me vendo, estou abrindo o coração. Não teve a conversa antes. E ele começou a reforma em fevereiro do ano passado, fevereiro para março, que foi quando meu bebê nasceu. Bem, né? Cara, durante o dia minha esposa lá com a bebê tentando fazer a bebê dormir, a furadeira. Cara, e barulho. E eu acho que assim, todo mundo que fez reforma, construiu um dia, a gente incomoda. Ninguém gosta da reforma. Nem quem está fazendo, porque é dor de cabeça. Muito menos quem não está fazendo, está do lado ali, está sentindo. Está sendo impactado também. Todo mundo sofre com uma reforma, com uma construção. Só que se tem uma conversa antes, ele vai entender. Se ele viesse conversar comigo, ele fala assim, olha amigo, é o seguinte, eu estou de home office, minha esposa acabou de ter nenê, talvez vamos combinar algumas coisas, então dá para não fazer barulho até umas 10 da manhã, dá para começar a furadeira depois de determinado horário. E não, era 8h30 da manhã, pau ali, entendeu? Nossa, isso 1 ano. Se fosse às 10 da manhã, vai até 2027 essa reforma. E você sabe que aconteceu isso até teve um apartamento que eu fiz, que a vizinha da cliente me ligou e pediu, por favor, que ela tinha neném pequeno, se podia começar o barulho um pouquinho mais tarde e tal. Eu conversei com os meninos, porque tem muita coisa pra fazer numa obra. Lógico, não vai ficar então, parada assim, a obra. A obra não vai ficar parada pra você começar um pouquinho mais tarde. Então, não custa, entendeu? Essa questão que eu falo de gestão de pessoas mesmo. Você lidar ali com aquela coisa assim, vamos começar a obra um pouquinho mais tarde,
Aí o dia que precisar ficar um pouquinho mais tarde, ninguém vai reclamar, porque você vai ficar lá sem fazer barulho e tá tudo certo. Então, às vezes as pessoas não pensam nisso, né? E é uma coisa simples. E depois de 5 meses da reforma, aí um dia ele me chamou. Ele apareceu lá, tocou a campainha. Ô vizinho, tudo bem? Ah, então, sou vizinho daqui? Ah, o senhor é. Ah, então, deu um problema com a minha reforma aqui, eu vou ter que tirar a tua calha, porque o jeito que o pessoal fez lá não deu muito certo, eu vou ter que tirar a tua calha e depois colocar de volta, tudo bem? Eu falei assim, não, tudo bem, não tem problema. Mas é prazer te conhecer depois de 5 meses. Eu sou um cara direto. Sim. Falei, prazer te conhecer depois de 5 meses, porque eu tô com uma bebê pequena, né? Então você poderia ter vindo, né? Ah, a gente até pensou em te procurar. Eu falei, não pense, faz. Porque eu, quando fui fazer a minha reforma, eu fui em todos os vizinhos, ó, vou fazer barulho, tem alguma coisa que incomoda. Porque isso é uma relação. E amanhã ou depois você precisa do vizinho para receber um material, né? Então, eu acho que essa questão humanizada de ter um profissional que está cuidando e pensando nisso é uma diferença mesmo, né? E assim, até às vezes, né? Por exemplo, você estava trabalhando em home office, às vezes você precisa fazer uma reunião e tá lá o povo martelando. Jéssica, vou ter uma reunião, tal dia, de tal a tal hora, você consegue maneirar aí no barulho e tal? Não, a gente dá um jeito, a gente conversa lá com o pessoal, pessoal, nesse horário a gente não vai batucar, não vai fazer nada. É a coisa da preocupação com o próximo, né, cara? Porque às vezes a gente só tá ali pensando no nosso ali e tá esquecendo que do lado ali tem uma outra pessoa vivendo, fazendo as obrigações, né? Sim, trabalhando também, né? Ô Jéssica, a gente já 45 minutos de papo já, passa rápido. Primeiro, passa aí os seus canais, quem está interessado em pensando, está escutando ali, pô, vou fazer uma reforma aqui, quero mexer em alguma coisa, onde a pessoa te acha? Bom, tem meu Instagram, que é Jéssica Rui Arquitetura. Pode me também ter chamando por e-mail. Lá no meu Instagram tem a cascata de links, então tem todos os contatos lá, acho que é o meio mais fácil. O todo, como que é? Pelo todos, o todos é... Jéssica Rui com Y, né? Com Y, isso. Jéssica Rui com Y. Isso, arquitetura. Tem a Todos Diplomata também, então todo o serviço de toldo, cobertura, né, comunicação visual que a gente trabalha. Também, se alguém precisar, estamos aí à disposição. E também atendemos por WhatsApp, fazemos orçamento sem compromisso. E acho que é isso. Legal. E a gente, na reta final, a gente sempre pede para amiga ou amigo empresário. Primeiro, gente, olha o que a gente ganhou. Verdade. Ó, a gente ganhou um presente aqui, né? Olha o cuidado. Inclusive, esse é o brinde que eu dou para os clientes, né? Quando a gente fecha o negócio, né? Eu quase não gosto. Que legal. Que é uma coisa que todo cliente precisa. Nossa, verdade, trena. Todo cliente precisa. Os chocolate. clientes nunca têm a trena. Os clientes nunca têm trena. Isso é verdade. Isso é um home spray, que é uma fragrância exclusiva do escritório. Também para vocês. Tá aí, muito delícia. E um chocolatinho para nossa vida, né, gente? Que sempre bom. É sempre bom. Ô, Jéssica, a gente sempre pede no final. Agora que ele achou a trena. Viu? A gente sempre pede no final que, pô, a pessoa tá vendo a tua história aqui e fala assim, puxa, que bacana, né? Mas a pessoa às vezes não tem coragem de empreender. Então, para quem está assistindo a gente, por que você aconselha alguém a empreender e de repente ser mais autônomo? Bom, eu acho que assim, você trabalhar com o que você gosta, você ter o seu próprio negócio é realmente um desafio, mas compensa, porque é muito gratificante, pelo menos é o que eu vejo assim com os meus clientes, é muito gratificante você ter esse retorno da felicidade da pessoa quando ela chega e fala, nossa, realmente valeu a pena ter te contratado, ter colocado você aqui para fazer o serviço. E acho que isso em qualquer meio empreendedor que você tiver, né, qualquer que for o segmento, é uma gratificação mesmo você ter esse retorno da pessoa com a felicidade do seu serviço. Porque trabalhando às vezes como CLT em algum outro escritório, você não tem essa liberdade criativa, né, de pôr as suas ideias no papel que você tem do seu negócio. Então acho que essa é a melhor parte, assim, é o que eu indico, tipo, para as pessoas empreenderem por conta disso mesmo. Muito legal. Jéssica, a gente gostaria de agradecer a tua participação, ter contado a sua história. O pessoal segue a Jéssica aí, com certeza ela deve dar um monte de ideia, um monte de dica ali na página dela. Tô melhorando. Tá melhorando? Tô melhorando. Isso aí, Tá com a social media aí hoje, né? Ó lá. Os bastidores, olha lá.
Mas é uma preocupação, né? Exato, Lógico, é uma preocupação. Hoje em dia, A gente agradece ter contado a tua história aqui, Luiz. Mais uma. valeu mais uma. Agradeço. E, gente, assim a gente encerra mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e se tornar realidade. Até a próxima! Valeu!